Olá a todos, detetives da história. Preparem as lupas porque hoje vamos mergulhar no mistério daqueles, um quebra-cabeças com milhares de anos que, olhem, mudou por completo a forma como vivemos hoje. É uma aventura pelo nosso passado mais profundo. Estão prontos? Ora bem, a grande questão que temos em mãos é esta. Como é que as pessoas, há milhares e milhares de anos, deixaram de passar a vida a correr atrás da comida para, de repente, terem a comida a crescer à porta de casa? Parece magia, não é? Mas não foi. Foi uma revolução. E nós vamos seguir as pistas para desvendar este caso. Portanto, a nossa missão, se a quiserem aceitar, é mesmo esta. Vamos ser detetives do tempo e juntar todas as peças deste puzzle gigante. Vamos analisar as provas, olhar para o que foi deixado para trás e, no fundo, descobrir o que é que aconteceu para mudar tudo. A investigação começa agora. E a nossa primeira pista, a primeira peça do puzzle, está, imaginem só, na comida. Exato, no que eles comiam. Ou, se calhar mais importante ainda, em como é que arranjavam essa comida. Aconteceu aqui uma mudança. Uau! Uma mudança radical. Pensem assim. Antes, a vida era uma espécie de caça ao tesouro sem fim. O tesouro, o jantar, eram caçadores-recolhedores sempre em movimento. Mas de um momento para o outro, puf, tudo mudou. Em vez de procurar comida, começaram a produzir comida. Começaram a plantar, a semear, ou seja, a praticar a agricultura. E também a criar animais, a domesticá-los. A isto chamamos pastorícia. Foi uma autêntica revolução na cozinha e fora dela. É incrível imaginar aquele momento, não é? O momento eureka. Alguém, em algum lado, deve ter olhado para umas sementes e pensado: esperem lá um bocadinho, e se em vez de andarmos quilómetros a fio à procura destas plantas, nós as plantássemos aqui, mesmo ao pé de nós? Uma ideia tão simples, mas acreditem, foi esta ideia que mudou o mundo para sempre. Muito bem. Pista número 1, resolvida. Vamos avançar para a segunda pista no nosso dossiê. Porque pensem bem, uma maneira completamente nova de viver precisa de ferramentas novas, certo? Pois claro. E os nossos antepassados transformaram-se nos verdadeiros inventores, uns génios. E olhem só para estas invenções espetaculares. Para lidar com a terra, para as colheitas, precisavam de ajuda. Então criaram coisas como a foice para cortar os cereais, o arado para abrir a terra e prepará-la, a enxada para cavar e tirar ervas daninhas, e a mó, esta é genial, para esmagar os grãos e fazer farinha. Era literalmente a tecnologia de ponta daquele tempo. Com tanta comida a ser produzida, apareceu um problema. Mas um problema bom. Onde é que se ia guardar os cereais que sobravam? A solução foi a cerâmica. Foi brilhante. Eles descobriram que podiam pegar em barro ou argila, moldá-lo na forma de um pote ou de uma taça e depois cozinhar isso no fogo para ficar super duro e resistente. E assim nasceram os primeiros potes para guardar sementes, água, tudo. E a onda de invenções não parou. Começaram também a fazer cestos com fibras de plantas, a cestaria, perfeitos para transportar coisas. E aprenderam a tecer. A tecelagem permitiu-lhes criar os seus próprios tecidos para roupa e cobertores. A vida estava a ficar, sem dúvida, muito mais confortável. Ok, detetives, agora atenção. A terceira pista do nosso caso é gigante. É talvez a mudança mais visível de todas. Pensem comigo. Se as pessoas já não precisavam de andar sempre de um lado para o outro à procura de comida, o que é que isso quer dizer sobre o sítio onde elas viviam? E exato. Antes disto tudo, as pessoas eram nómadas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não tinham uma casa fixa. A vida era uma viagem permanente. A casa era onde o grupo estivesse naquele dia. Andavam sempre a seguir os rebanhos de animais, à procura de frutos, a mudar com as estações do ano. Mas, com a agricultura, isso acabou. Se temos um campo para cuidar, temos de ficar ali, certo? Tornaram-se sedentários. É uma palavra importante. Sedentário significa simplesmente que passaram a viver num lugar fixo. As suas plantações e os seus animais estavam lá, por isso, eles também tinham de estar. A diferença é abismal. Imaginem só passar de uma vida em que todos os dias ou todas as semanas se tem de montar e desmontar um abrigo temporário para uma vida em que se pode construir uma casa a sério. Uma casa de pedra, de madeira, uma casa para durar. Podiam, pela primeira vez, criar um verdadeiro lar. E qual foi o resultado disto? Bem, se toda a gente fica no mesmo sítio, começam a formar-se comunidades maiores, mais organizadas. E foi assim mesmo que nasceram as primeiras aldeias. As primeiras vilas da história da humanidade. Incrível. Ok, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa investigação. A última pista, a peça final do puzzle, leva-nos a um sítio diferente.
não é sobre ferramentas ou comida, é sobre o que ia na cabeça das pessoas, as suas crenças, a sua arte, porque uma mudança tão grande na vida tinha de mudar também a maneira de pensar, de ver o mundo. Vamos lá pensar nisto juntos. Se a nossa vida, a nossa comida, a nossa sobrevivência dependesse completamente do sol, da chuva, do ciclo das estações, não iríamos começar a olhar para estas forças da natureza como algo quase divino? Algo muito, muito poderoso? Claro que sim, foi exatamente o que aconteceu. Surgiram novas crenças, novos cultos ligados à natureza, ao sol, à lua, à terra. Pediam por boas colheitas, por chuva na altura certa. E outra coisa importante, como agora viviam fixos numa terra, essa terra era também o lugar onde os seus antepassados estavam enterrados. Por isso, começaram também a honrar e a prestar culto aos seus mortos. E para celebrar estes cultos e rituais, eles fizeram coisas absolutamente espetaculares. Começaram a construir monumentos com pedras gigantescas, enormes. A isto os historiadores chamam monumentos megalíticos. São a prova em pedra das suas novas e profundas crenças. E sabem o que mais mudou? A arte. As pinturas que faziam nas rochas e nas grutas. Antes pintavam sobretudo os animais selvagens que queriam caçar. Agora, a arte começou a ser sobre eles. Pintavam pessoas a cuidar dos rebanhos, a trabalhar nos campos, a dançar em rituais. A arte deles começou a contar a história da sua nova vida comunitária. E com esta última peça, o puzzle está completo. Caso encerrado, detetives. Juntamos todas as pistas e a imagem é clara. O que aconteceu não foi uma pequena mudança, foi uma transformação completa. A vida humana mudou radicalmente e para sempre. Vamos só rever o caso muito rapidamente. A pista 1, a comida, levou à pista 2, as novas ferramentas. Estas duas, juntas, levaram à pista 3, as casas fixas e as aldeias. E tudo isto, esta nova forma de vida, levou à pista 4, as novas crenças e a nova arte. Uma coisa levou à outra e o resultado final foi o nascimento das comunidades agropastoriles. Está tudo ligado. Esta revolução, esta grande aventura agropastoril, foi sem dúvida uma das maiores da nossa história. Mas não foi a última. E isso deixa-nos a pensar, não é? Depois de dominarem a produção de comida, que outras revoluções, que outros saltos gigantes estariam à espera da humanidade? Fica a pergunta no ar, porque a história, como já vimos, é uma aventura que nunca acaba.